Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e vamos direto ao assunto. Sejam bem-vindos, antes de mais nada, né? Mas vamos direto ao assunto. Vamos tentar explicar o que algumas coisas que estão acontecendo hoje significam para um futuro bem breve, logo ali na frente. Há alguns anos eu vinha falando para vocês que o ouro iria subir de preço e, na verdade, ele já vinha subindo de uma forma não tão acelerada quanto agora, porque a gente percebia e lá atrás já falava que o dólar em algum momento iria ser abandonado. Não porque ele vai ser substituído como moeda de troca internacional, talvez até seja, mas não por isso, mas porque o próprio país norte-americano decidiria assim em algum momento, uma vez que o dólar deles domina, mas ele é muito baseado em dívida, né? Então, como eles estavam devendo para muitos países, desvalorizar grandemente a moeda, imprimindo ela ainda em maior quantidade, seria uma maneira de pagar a dívida com inflação, né? Aí a gente dizia, o dólar vai subir. E aí, quando houve aquela tomada dos capitais russos depois da invasão da Ucrânia, né, então, como punição, a Rússia teve alguns bilhões delas do país em si, de pessoas que estavam oligarcas de lá com dinheiro depositado aqui no Ocidente, tiveram esse dinheiro apreendido. Eu falei para vocês que a China iria começar a se livrar dos títulos da dívida pública americana. E eu não vejo isso em lugar nenhum, né? Ninguém está falando isso, apenas as pessoas estão dizendo que a China está comprando mais ouro do que todos os países do mundo, mas é exatamente aquilo que eu vinha dizendo. Por quê? Porque se a China tiver um mínimo de inteligência, e eles têm muita inteligência, os chineses, né, que governam aquele país, eles fariam isso por dois movimentos óbvios. Primeiro, porque o dinheiro, o dólar, né, os títulos da dívida pública, em algum momento vão se desvalorizar, porque o próprio dólar está se desvalorizando. Agora, relativamente em relação às outras moedas, ele está se valorizando porque porque o juro do Fed não está baixando. Mas há um segundo fator. E se algum dia a China for responsabilizada por qualquer coisa, seja por uma invasão a Taiwan, ou seja porque uma vez Trump disse que um dia, se fosse provado que o flagelo que saiu de Wuhan fosse responsabilidade da China, ela teria que indenizar o mundo e os Estados Unidos. E aí os Estados Unidos de repente dissesse, e Trump está aí para ser eleito em novembro, que toda a dívida pública que os Estados Unidos têm para com a China estaria perdoada porque ela deve isso como uma indenização. Então, o movimento mais lógico para os chineses, na minha opinião, é sim adquirir ouro e, em algum momento, tentar criar uma moeda digital lastreada em ouro para tentar aí criar um novo padrão de moeda para comércio internacional. Não sei se eles vão conseguir isso, mas vão tentar. Então é isso, né? Eles têm aqui outros motivos, mas na minha opinião, o motivo é esse. Obviamente não estou fazendo aqui nenhuma sugestão de compra, venda, manutenção de qualquer tipo de ativo, porque o ouro, em algum momento, pode também despencar de valor, mas ele ainda vai continuar sendo ouro. Então, se o dólar, por exemplo, for substituído por uma moeda digital dos Estados Unidos também, a coisa pode virar. Isso é uma guerra econômica, né? É bem evidente. Então, por isso, na minha opinião, que o ouro está subindo tanto. Outra situação. A União Europeia aprova a reforma que endurece leis de imigração. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Esse é o velho ditado. Enquanto a Europa tinha dinheiro para queimar, tinha recursos para queimar, eles foram abrindo as portas para imigrantes, inclusive fazendo vista grossa para imigrantes ilegais, muitos países fizeram. É notável isso, é uma opinião, né, mas é notável. Só que agora a coisa está apertando e os cidadãos estão ficando irritadiços, né, porque não há mais tanto dinheiro, não há mais tanto emprego e aí cada vez mais chegando gente para ser sustentada pelo Estado. Então, o chanceler alemão Olaf Scholz, que sempre foi o motor econômico da Alemanha, chamou a reforma feita pelo Parlamento Europeu de um passo histórico. Logo eles, né, que sempre foram a favor das fronteiras abertas, eles que são globalistas, agora ter de tomar esse tipo de atitude. Ironias do destino. Isso foi aprovado agora no dia 10, né?
Então, endurecendo o controle nas fronteiras, forçando todos os 27 países a compartilharem responsabilidades. Os principais grupos políticos superaram a oposição e deram aval à nova lei depois de 10 anos de negociação. Obviamente, ainda tem pessoas que gostariam de deixar tudo escancarado, como se as portas da Europa fossem um grandíssimo ímã complacente, mas cada vez mais pressão popular vai nesse sentido. E eu ainda digo que vai chegar um momento em que eles vão começar a querer expulsar pessoas de lá. Quem viver, verá. Vamos adiante aqui. Aliás, ainda digo mais. Se o mundo, se a Europa entrar em uma guerra frontal com a Rússia, quem é que vocês acham que os europeus vão mandar lá para a linha de frente? Filhos de europeus ou imigrantes? Principalmente ilegais. The Guardian destaca fuga de Mossoró e gangues na Amazônia. Veja só, a imprensa internacional focando essa fuga que aconteceu na Amazônia e mostrando a expansão dramática de duas gangues principais, o Comando Vermelho e o PCC, lá na Amazônia. O dinheiro sempre está onde as pessoas estão. Quanto mais pessoas há numa cidade, mais possibilidade de existir dinheiro, recursos, porque são as pessoas que geram riqueza. A riqueza não se gera sozinha, aquilo que a natureza cria, ela só vai ter valor se a humanidade recriar, se ela transformar aquilo, arrancando minerais do solo, colhendo uma árvore, transformando em uma mesa, um guarda-roupa, seja lá o que for, plantando e transformando aquilo em alimento. E aí eu me pergunto, por que é que essas duas gangues, como diz o Guardian, estariam indo para a Amazônia, um lugar que tem uma população tão pequena? Por que eles não expandiriam para lugares onde há mais população? Porque a Amazônia é um território muito difícil de ser vigiado e todo mundo sabe que os países criminosos que estão ao norte do Brasil, não todos, obviamente, mas tem ali um ou dois, que são grandes facilitadores do plantio de cocaína, acabam que fazem fronteira com a Amazônia e aí então eles querem o domínio dessa região. E aí nós vemos aí a dramática caçada humana, não sei o quê, porque isso aqui ficou bastante feio até para a justiça brasileira, essa grande fuga, e depois a captura deles acabou recuperando um pouco do prestígio da justiça e do próprio Estado brasileiro, embora que muita gente ficou sabendo que fugiram e poucos que foram represos depois, retrancafiados. Mas isso aqui é para mostrar como existem forças crescendo aqui no nosso país que vão começar daqui a pouco a suplantar até o poder do Estado. Ou o Estado age para podar isso aí fortemente, ou essas raízes que já estão dentro do Estado vão se intensificar e daqui a pouco o Brasil vira um narco-estado, de papel passado. São muitos riscos pesando em cima das nossas cabeças. Agora isso aqui, saiu na Sociedade Militar. Após um ofício urgente da Embaixada da França, Marinha autorizou 2 navios de guerra franceses a entrarem no porto do Rio de Janeiro. Eles vão chegar aqui na próxima semana, entre os dias 16 e 20 de abril. Então o trecho diz que está autorizado. A missão se chama Joana d'Arc, estabelecida para proporcionar treinamento prático avançado para cadetes navais, etc, etc. Aqui eles não dizem por que da urgência, Por que um pedido urgente, um ofício urgente? Agora vocês vejam como o Brasil ele está realmente com o pé em cada canoa. Há pouco tempo atrás, navios do Irã tinham aportado por aqui e isso gerou uma celeuma muito grande. Agora, navios da França. Aí há quem diga que o Brasil, ora, está favorecendo o globalismo, ora, o eurasianismo. Só se opondo de fato mesmo àquilo que seria esse levante da direita norte-americana. Não por acaso o Dugin andou apoiando o Elon em algumas coisas que ele falou aí, porque penso eu que ele está vendo para qual rumo o governo brasileiro está depois dessa visita do Macron por aqui. Padrão ouro do Net Zero vai aceitar créditos de carbono. Em Guinada, SBTI vai permitir compensações das emissões indiretas. Detalhes práticos ainda não foram anunciados. Aí tem todo blá 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 que
Eu só trago isso aqui, pessoal, para vocês verem que essa história de crédito de carbono, que na minha opinião vai ser o imposto mundial para a formação de um governo mundial no futuro, seja lá como for, isso aqui está avançando, né? Infelizmente, avança aí embaixo do nariz de todos. Essa matéria eu achei interessante, ela pergunta ou explica, né, por que a Rússia não quer uma guerra entre Israel e o Irã. Na verdade, nenhuma das grandes nações gostaria que isso acontecesse, porque elas já estão centradas no que está acontecendo na Ucrânia, né? Então, embora a Rússia preferisse que o Ocidente fosse distraído da Ucrânia, um conflito direto entre Israel e Irã exporia as suas vulnerabilidades no Oriente Médio. Por quê? Porque depois que Obama perde a eleição e o ISIS magicamente some também da região depois que Obama perdeu a eleição, a Rússia acabou dominando ali a região da Síria, aumentando sua influência com o Irã, o Líbano, etc., etc., né? Inclusive a própria Turquia. E aí eles dizem que a Rússia não está tão fortemente presente ali quanto as pessoas imaginam, e que se acontecesse algo assim, né, uma guerra entre Israel e o Irã, a Rússia não poderia ajudar o seu atual parceiro, que seria o Irã, da maneira como se imagina. E até eu pergunto, será que ele gostaria de ter de ajudar? Porque também a Rússia não tem, por enquanto pelo menos, algum tipo de motivo agravante que a afaste de Israel. Na minha opinião, não, pelo menos, né? Mas é interessante, né? Resumidamente, o que eles falam aqui é isso, que a Rússia, então, não estaria tão forte lá quanto se imagina. Eu pergunto se é que ela não está, quem é que está, né? Uma vez que os Estados Unidos, pós-Obama, teve de sair de lá. E, para finalizar, uma pergunta: por que Scholz da Alemanha está se curvando ao dragão chinês? Ignorando a pressão de Washington, o chanceler procura o abraço de Pequim. Na verdade, a Alemanha já estava se aproximando da Rússia, né, por conta do gasoduto Nord Stream 2, que foi destruído. Ninguém até hoje sabe exatamente o que aconteceu, pelo menos ninguém divulga, ninguém confirma oficialmente, né, o que aconteceu, cada um dá a sua versão. E aí hoje a Alemanha e a Rússia estão afastadas por conta do que aconteceu a partir da guerra da Ucrânia, etc. Só que o grande perdedor de tudo isso foi a economia alemã. E um dos grandes vencedores nisso foi a economia norte-americana, que inclusive está levando, né, para o seu país muitas das indústrias alemãs, né? Por consequência, porque se não tem energia, a indústria tem de procurar um país confiável e que tem energia. Resultado, vão procurar os Estados Unidos. E aí a Alemanha está um pouco complicada em sua economia e está, conforme a matéria aqui, se aproximando, né, da China. Então, o chanceler de 65 anos, dizem eles aqui, considerado sem humor até pelos padrões alemães, porque eles dizem que o alemão normalmente é mais sério, né, comemorou sua estreia no TikTok prometendo não dançar. Então isso aí foi uma piada, né, para quem não entendeu. Embora o endosso inesperado de Scholz no TikTok fosse mais um kabuki triste do que uma brincadeira divertida, ele estava se divertindo. Poucos dias antes de sua visita à China, sede da controversa rede social, Scholz parecia desesperado para convencer Pequim de que um amigo estava a caminho. O Trump acusou o TikTok de estar espionando os cidadãos norte-americanos e, inclusive, chegou a proibir o uso de TikTok por funcionários públicos federais, né? Se o TikTok faz vigilância ou não faz, isso implica dizer que, eu não sei, né? Já não pode provar, mas isso implicaria dizer que todos os aplicativos fazem. E é óbvio que é muito fácil para um aplicativo, independente se faz ou não, mas é muito fácil que possa praticar espionagem. E é muito interessante para um país poder adentrar com um aplicativo desses dentro de outro, para entender como é que está o humor daquela população em relação ao próprio país. Então, digamos, vamos supor, né, que o TikTok pudesse efetivamente fazer o que o Trump disse, espionar os cidadãos dos Estados Unidos ou da Alemanha que seja. E aí então a China supostamente poderia, né, tendo esse aplicativo espalhado por toda a Alemanha, entender como é que está o humor do alemão em relação à China. Será que nós estamos agradando lá? O que nós temos que mudar para nos aproximar da China ou da Alemanha, né, para nos mantermos parceiros, etc., etc.
Então talvez esse seja um dos pré-requisitos aí de certos acordos. Então, por uma boa razão, né, Scholz estava feliz, segundo eles aqui, porque ele precisa da China. Pouco mais de um ano das próximas eleições nacionais, o líder do motor econômico enfraquecido da Europa está a ficar sem tempo para conjurar um milagre e reverter a situação calamitosa do seu governo junto da população alemã. Ele está muito mal, né? Vocês viram os protestos. A visita de 3 dias de Scholz ao Reino Unido, que começa no sábado, será a sua viagem ao exterior mais longa e mais importante desde que assumiu o cargo em 2021. Blá, 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 blá. Resumidamente, como disse aquele presidente norte-americano, a frase dele ficou famosa, é a economia estúpida, né? Se eles não derem um jeitinho de reverter as questões econômicas na Alemanha, né, então o poder globalista pode acabar caindo por lá. Ironicamente, depende agora de um país eurasiano para que isso não aconteça. Vamos acompanhar, isso aqui vai ser bem interessante de ser visto, né? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.